Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje o assunto é sobre as pragas do Egito que Deus lançou sobre Faraó. Isso está lá em Êxodo capítulo 7, a partir do verso 1. Quem está com sua Bíblia em mãos, abram, por favor, vamos ler, em nome de Jesus, que é sempre bom a gente acompanhar com a Bíblia em mãos. Amém? Diz assim. Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que tem constituir, eu te levantei como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Não que aqui Moisés fosse Deus, mas ele fosse representante de Deus. Assim como o embaixador em um país, ele é representante, por exemplo, o embaixador do Brasil, ele está na Argentina, ele é representante do Brasil dentro da Argentina, assim é Moisés, é representante de Deus dentro da terra do Egito. Bem, diz assim, aí continuando, verso 2. E tu falará o que eu ordeno a você, e teu irmão fará isso para Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Aqui, todo diálogo, Deus sempre diz, vai lá, Moisés, fala as minhas ordens para Arão, e Arão vai dizer a a Faraó. E Faraó endurecia seu coração mais e mais. E uma primeira praga que Deus lançou depois do endurecimento de Faraó foi o mar se tornar em sangue. A bem da verdade, antes disso, Deus falou para que o bordão de Arão se transformasse em serpente. E o que é a serpente? É o máximo poder do Egito. A serpente era como se fosse a proteção de Faraó na terra do Egito ali. O que a gente aprende com isso? Faraó teve ali o maior, sua maior proteção sendo usada por outro Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mas os magos também, os magos de Faraó, que Faraó pediu para chamar, transformou também a serpente ali, imitou. O que a gente aprende com isso? Os magos ou Satanás ali imitam, fazem sinais e maravilhas, mas só quem é o Criador, cria tudo, é Deus. Amém? Deus cria e domina. Quem imita tem limitação, depende de outra pessoa para poder fazer. Não vem do nada. Deus faz as coisas do nada. Amém? E assim fará também na sua vida. Se você pensa que você não tem nada, está destruído emocionalmente, fisicamente, economicamente, Deus pode criar as coisas do nada na sua vida. Amém? É, e aqui, quando Deus transforma água em sangue, ali, o rio Nilo representava um Deus, uma entidade na terra, na terra do Egito. E o que Deus quis mostrar ali? O verdadeiro Senhor do Egito não é Faraó, eu sou, eu sou, o Deus do exército. É, e ali, só uma curiosidade, Dan, que é a palavra para sangue em hebraico, é literalmente sangue, que atingiu a deusa Hapi, que é uma deusa cultivada no antigo Egito. O que a gente aprende também? Toda fonte de segurança fora de Deus pode ser abalado. Em Deus nada se abala, maior do que está em nós do que está no mundo. Amém? A segunda praga foi Rãs, que significa deusa da fertilidade. A terceira praga ali foi piolhos da terra. E a quarta praga foi as moscas, a deusa da proteção, da protetora ali do Egito. Que Deus quis mostrar ali para cada atuação contra as divindades pagãs? Que o Salmo 113, verso 5 diz assim: Quem é como o Senhor nosso Deus? É uma pergunta retórica. Ou seja, ninguém. Ninguém é como o Senhor nosso Deus. E Deus, por misericórdia, ele vai colocando pragas sobre pragas, vai lançando pragas sobre pragas,
para ver que Faraó se curva diante de Deus no sentido de arrependimento, no sentido de se arrepender dos seus atos. Mas Faraó ficou ainda mais obstinado em querer fazer o mal. Quinta praga foi pestes aos animais, sexta praga foi as úlceras. A palavra aqui, úlcera, no hebraico, é interessante. É a palavra sherim. Sherim significa feridas inflamadas e incuráveis. Ou seja, ali, a deusa egípcia que foi atacada foi uma deusa que os faraós cultivavam muito. E ali era a deusa da cura, mas Deus quis mostrar o seguinte: é, só quem tem domínio sobre a natureza, sobre a economia e sobre o futuro é Deus. Amém? E outra coisa, quando tudo começa a desmoronar, Deus continua no controle. Deus está no controle da sua vida quando tudo começa a desmoronar para você, senão tem que estar. Amém? A nona praga é a praga das trevas. A, o Egito se tornou escuro à noite por 3 dias seguidos. E isso era algo desesperador para o egípcio. Por quê? Porque o sol era o maior deus que eles acreditavam. O deus Ra, que é o deus sol, ficou ali impotente, já que a escuridão veio. O que isso significa? A ausência de luz e ordem. Será que nós estamos com a ausência de luz e de ordem? Não apenas 3 dias, mas um mês, um ano, décadas, porque ainda não conhecemos o Deus Salvador, o mesmo Deus que atuou no Egito, que também pode estar atuando na minha e na sua vida. O que a gente aprende? Sem Deus, vivemos em trevas, mesmo à luz do meio-dia, mesmo que esteja claro, de forma, com o tempo ali, as trevas espirituais continuam, enquanto a gente não aceita Jesus como o Salvador da nossa vida, amém? João 8,12, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Sem Ele, nós vivemos em trevas, trevas espirituais. Não há outro Deus fora de Deus. Não há outro Deus pagão. Esses deuses pagãos, que hoje em dia pode-se dizer que é o celular, mas quando eu falo assim, é o celular, não é porque é algo colocado dentro do celular, teoria da conspiração, que faz as pessoas se hipnotizar. Não, nós temos o livre-arbítrio. Nós decidimos por si só passar mais tempo na frente de uma tela de um celular, isso eu também aplico para a minha vida, do que tá com a mente, tá com a mente, tá com a atenção para a Bíblia Sagrada. 1 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus para ensino, para repreensão na justiça. Temos que ser igual aos bereanos. Atos 11, Atos 17:11. Ali, eles não ouviam apenas Paulo e Silas, eles conferiam na Bíblia para ver que tudo que estava na Bíblia tudo que aquilo que Paulo e Silas pregavam estava de acordo com a Bíblia. Amém? Espero que essa mensagem toque aos seus corações, assim como tocou no meu coração. E lembre-se, nenhuma praga que Deus mandou é aleatória. Tudo tinha um propósito de edificação, de exortação, de fazer Faraó refletir sobre os seus erros. Será que quando Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida, a gente só murmura, sem entender o porquê que está acontecendo? Ou reconhecemos os nossos erros e voltamos ao arrependimento? Fique com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, um abraço, tchau.